Meus queridos alunos, mais uma vez estamos aqui retomando as aulas remotas. Dizer que se cuidem, nós estamos por aqui cada vez mais atentos. A nossa aula de hoje será sobre cálculo com MMC e MDC. Sabemos que são duas formas distintas, mas bem práticas de você fazer o cálculo. Então você observou como o cálculo de mínimo comum, que é o MC, e o máximo divisor comum de um MDC são semelhantes. Só que existem alguns métodos que diferenciam os dois nesta forma de fazer o cálculo. Então é preciso que você realize a fatoração nos dois casos, dos dois números ou mais de dois números. Vamos para uma atividade bem prática, onde nós podemos realizar esses cálculos. Observe aí que nós temos três números: o número 12, o número 15 e o número 30. E eu quero primeiro fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum. Ou seja, justamente nós passamos um traço à direita dos três números. Observamos logo que se vamos calcular por um número par, né, porque no caso aí nós temos um número par, ou seja, começar pelo menor divisor comum dos números. No caso nós temos aí o número 12 e o número 30. Então divido por 2. Observe que 12 dividido por 2 dá igual a 6. O número 15 é um elemento em que não há possibilidade de você dividir por 2 por ser um número ímpar. Então, mais o número 30 divide. Então, 30 dividido por 2 igual a 15. E aí vamos observar que ainda persiste o número par. E esse número par, ele continua sendo divisível por 2. Então, quando eu divido 6 por 2 dá igual a 3. Observe que o número 15, ele não é par, então você continua trazendo esse número 6, você vai conservar. Em seguida, você vê que existe agora três números ímpares. O número 3 e o 15, que se repete duas vezes aí nesta proporção. Então, o que é que você faz? Você vai dividir por 3, porque é a questão da sequência. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3, porque há a possibilidade de eu dividir 15 por 3, porque a soma dos fatores, dos elementos aí, 1 mais 5 igual a 6. Então, 15 dividido por 3 dá 5, 15 dividido por 3 dá 5. Então, sobrou o 5. Então, na última coluna aí, você vai observar que o número 5 dividido por 5. Então, o que é que você faz para agora encontrar o mínimo comum? Você vai pegar todos os elementos aí da última coluna. No caso, nós temos aí 2, 2, 3 e 5. O que é que você faz? Multiplica 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 igual a 60. O número 60 é mínimo múltiplo comum dos números 12, 15 e 30. E como você agora encontrar o cálculo do divisor comum? Do 15, do 3, 15, do 12 e do 30. Então você vai observar um único número que consegue dividir os três números ao mesmo tempo. Então você vai observar na penúltima coluna aí, justamente onde tem 3, 15 e 15. Você observa que o número 3 consegue dividir todos eles ao mesmo tempo. Então, no caso aí, apenas o número 3 dividiu todos os números. Então, o MDC é o número 3. Vejamos outros exemplos de fatoração para realizar o cálculo do MMC e o MDC simultaneamente. Então, eu tenho 15 e 20, os números 24, 12 e 10, e os números 8 e o número 20. Então, fazemos a primeira sequência, 15 e 20. Então, eu tenho o número par, dividido por 2, 15 repete, 20 dividido por 2 dá igual a 10.
Mais uma vez, um número par, presença do número par aí, ó. Então o que é que eu faço? Eu pego justamente o número 10 dividido por 2 dá igual a 5. Então eu vou ter agora 15 e 5. Deveria de antemão já calcular por 5. Seria uma hipótese. Mas acontece que, pela sequência, eu tenho que dar logo a sequência do número 3 e não pular para o número 5, passar para o número 5. Então 15 dividido por 3 dá igual a 5. Então a próxima sequência foi 5 e 5, que dá para dividir por 5. Então o MMC dos números 15 e 20 são 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, todos os elementos da coluna a qual nós fatoramos os números 15 e 20. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. O MDC é justamente aquele elemento que divide os dois números ao mesmo tempo. Sobrou quem aí no caso? Número 5. Sucessivamente, nós vamos encontrar a sequência do 24, do 12 e também do 10. Então, o que você vai ver observando aí é que justamente o único elemento aí para ser identificado como MDC vai ser o número 2. Por quê? As demais sequências vai ter o número 3, vai ter o número 5 e não vai encontrar um elemento aí que seja idêntico. Então, o MDC, lógico que ele vai ser o primeiro elemento a ser encontrado. Já o MMC, que é o mínimo comum, então você vai simplesmente calcular todos esses elementos aí. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5 dá igual a 120. Da mesma forma que você faz com o número 8 e também com o número 20. Então, esses exemplos, observem que todos eles são necessários que se faça a fatoração. Esperamos que nós possamos ter tido uma boa maneira, para que vocês também compreendam cada vez mais. Vão ao livro, consultem sempre o livro, para que você fique sempre atenado. Então, a todos vocês, nosso obrigado, valeu e até a próxima aula.